Deadpool 2 de 2018, mais insano, mais violento e ainda mais zoado. Se Deadpool 1 de 2016 já tinha levado o gênero de heróis ao limite com seu humor insano, piadas ácidas e ultraviolência, no Deadpool 2 nós temos essa dose dobrada. Com mais explosões, mais quebras de quarta parede e um vilão viajante do tempo que eu não consigo olhar para ele e não lembrar do filme do Exterminador do Futuro 2. Esse filme entrega tudo o que os fãs queriam e mais um pouco. Então, bora analisar essa obra-prima do caos. Então vamos lá, vamos à premissa dessa continuação. A vida de Wade Wilson, interpretado pelo Ryan Reynolds, parece que está dando tudo certo. Ele está feliz ao lado de Vanessa, interpretada por Morena Baccarin, e continua seu trabalho como mercenário boca suja. Mas, não é tanto spoiler assim, a Vanessa é assassinada logo no começo do filme. Isso destrói o Wade e ele tenta se matar sem sucesso. E aí, sem rumo, ele é adotado por Colossus e vira um semi-X-Men, ajudando numa missão onde conhece Russell, interpretado por Julian Danielson, um garoto mutante raivoso com poderes de fogo. O problema é que Russell está prestes a virar um assassino e despertar a fúria de Cable, interpretado por Josh Brolin, que é um soldado viajante do tempo que quer matar o garoto antes que ele destrua o futuro. É sério, não tem como não lembrar de Exterminador do Futuro nesse filme. A história é um tanto parecida, vamos combinar, só que dessa vez é o rapaz que volta no tempo para matar o menino que vai ser o vilão e não o salvador. E é com base nisso que começa toda a treta. Para proteger Russell, Deadpool decide formar sua própria equipe de heróis improvisados, a X-Force. O plano é resgatar o garoto e impedir-o de se tornar um vilão. O problema é que toda a equipe morre de forma ridícula logo no começo da missão. E agora Deadpool precisa contar com a ajuda de Dominó, interpretada por Zazie Beetz, cujo poder é ter sorte. E também vai ter a ajuda de outros aliados improváveis para enfrentar Cable e um personagem que eu tava doido para ver nos filmes do X-Men, o Fanático, também conhecido como Juggernaut. Mas vamos lá, o que faz esse filme ser tão bom? Ele tem o dobro do humor, mas sem perder o coração. Apesar de ter piadas mais pesadas e mais absurdas, o filme também tem momentos emocionantes, especialmente em relação ao Wade com Vanessa e a sua busca por redenção. Pois, apesar do Deadpool fazer piada com tudo, no fundo, ele também tem um coração. Podem, mas tem. Outro ponto que torna o filme interessante é que Josh Brolin, o Thanos de Vingadores, interpreta Cable. Beleza, um soldado durão do futuro, com uma missão clara, matar Russell antes que ele destrua sua família e o futuro. Ele começa como vilão, mas no fim acaba virando um dos personagens mais legais do filme e um grande aliado do Deadpool. Isso é interessante. Outro ponto que eu acho que isso aqui foi talvez uma das melhores cenas pós-crédito da história. E eu gostei muito dessa parte do filme, que é quando o Deadpool rouba a máquina do tempo de Cable, volta no tempo para corrigir certos erros históricos, salva a Vanessa, salva o Peter, o único X-Force que prestava, segundo ele. Eu não entendi o que foi que o Deadpool viu no Peter, mas no próximo vídeo a gente fala mais sobre esse personagem. Vamos ver o que mais ele faz. Ele mata a versão zoada dele mesmo, do X-Men Origins Wolverine, e ainda apaga o Ryan Reynolds antes dele aceitar fazer o Lanterna Verde. Ah, agora dessa personagem aqui eu vou falar, a Dominó. Para quem não se lembra, a Dominó é aquela mocinha descolada que aparece na entrevista. O Deadpool está entrevistando lá candidatos para entrar na X-Force. E assim, de todos os candidatos que apareceram, ela foi a que eu gostei logo de cara. Uma moça jovem, descolada, uma boa postura, boa forma. Uma candidata perfeita, né? Para entrar na equipe. O problema que me decepcionou um pouco, eu não vou mentir, é quando ela abre a boca. Não é uma coisa que você vai perceber logo de cara. Até porque ela fala com confiança. Até para falar, ela tem uma postura correta. Mas o problema mesmo fica quando o Deadpool pergunta qual é o superpoder dela. E aí ela simplesmente responde, eu tenho sorte. Rapaz, mas eu brochei quando eu vi essa resposta dela. Eu brochei. Eu pensei assim, essa mulher é doida. Sorte não é poder.
Mas não importa, o Deadpool chama qualquer um, chamou o Peter, por que não vai chamar ela? Então, mesmo com essa resposta absurda, o Deadpool contrata ela. E foi nesse ponto que eu fiquei preocupado. Pronto, contratou uma louca. Mas eu confesso também que eu comecei a me simpatizar um pouquinho com ela quando ela fala a frase depois de contratada. Que sorte a minha! Pelo menos ela me fez rir. E pra minha surpresa, não é que a bicha tava falando a verdade? Ela realmente tem uma sorte absurda. Naquela cena que todos os membros do X-Force morrem um por um, eu fiquei de boca aberta vendo que ela aterrissou numa via super movimentada de trânsito e mesmo assim não morreu. Pulou de uma ponte, não morreu. Antes eu achava ela uma louca, mas naquele ponto ali minha visão sobre ela mudou muito, totalmente. Eu achava que poderia se tratar de uma personagem fraca, talvez mediana, mas poxa, que poder apelão a sorte que ela tem. E sem contar que é uma personagem que roubou a cena. Não só eu fiquei surpreso, como muita gente deve ter ficado surpreso com ela também. Mas eu gostei demais dessa personagem, da Dominó. Eu achei que ela era louca, sem relevância, mas mostrou-se uma personagem de extrema importância no filme. O outro ponto super positivo pra mim, já falei, mas eu vou repetir, foi o vilão, o Fanático. Gostei demais da participação dele. E falando nisso, vamos a algumas curiosidades desse filme. Olha só que curiosidade interessante. Durante a formação do X-Force, conhecemos o Vanish, que é aquele personagem invisível. Ele não aparece, literalmente, ele não aparece. Quer dizer, aparece, só que não aparece, você não vê. E pra quem não sabe, vanish é desaparecer em inglês. Só entendeu essa piada quem entende um pouco de inglês. A minha surpresa desse personagem é que, primeiro, a gente não sabe se ele tá lá, né? Se ele existe de verdade. A gente só escuta que ele é invisível, mas a gente não vê ele em cena. Só que ele aparece sim no momento que toda a equipe lá do X-Force está morrendo. A gente vê ele por alguns segundos, enquanto ele está sendo eletrocutado lá nos fios. É nesse momento que ele aparece rápido, de relance, por alguns segundos. E eu deixei essa cena passar totalmente batida por mim. Eu não reparei num detalhe. O cara que aparece por alguns segundos sendo eletrocutado é o Brad Pitt. O pior que eu vi e nem desconfiei, de tão rápido que a cena é. Mas o que acontece? Eu vi uns comentários do pessoal dizendo que um cara muito parecido com o Brad Pitt morre lá na cena do choque elétrico. Aí eu peguei e fui rever a cena e eu olhei assim, caramba, realmente ele parece muito Brad Pitt. Mas não é possível que seja, é impossível. De início eu não aceitei, mas aí eu fiquei encucado e eu fui pesquisar. Rapaz, e não é que é o Brad Pitt mesmo? Mas o que raios um ator tão caro como ele está fazendo no filme do Deadpool? E por incrível que pareça, o grande Brad Pitt aceitou fazer esse papel por um preço de um café. Isso porque ele é amigo do Ryan Reynolds. Ele aceitou participar do filme contanto que o Ryan Reynolds pagasse um café para ele. Essa foi outra informação que me surpreendeu. E sabe o que é estranho? É que tem um filme que foi feito recentemente, se chama If, Amigos Imaginários, onde até o Ryan Reynolds está nesse filme, e também o Brad Pitt está nesse filme. E adivinha o personagem que o Brad Pitt interpreta? Nesse filme, o Brad Pitt interpreta um amigo imaginário invisível também. Ele não aparece em nenhum momento do filme. Existe uma teoria de que o Vanish é o mesmo personagem do filme do If, Amigos Imaginários. É uma teoria doida, mas é interessante, faz sentido. Já que os dois são interpretados pela mesma pessoa. Ou o Brad Pitt está se especializando em interpretar personagens invisíveis. Alguma dessas coisas são. Uma outra curiosidade, isso aqui eu lembro bem, é que o marketing do filme vendeu a X-Force como um grande time que teria um papel importante na história. Mas a gente sabe muito bem o que foi que aconteceu. Eles morreram de uma maneira ridícula logo na primeira missão. Rapaz, o pessoal no cinema ficou chocado com isso. Ninguém estava esperando que o time duraria apenas 5 minutos. Muito ousada essa ideia do filme, mas eu acredito que funcionou. Uma outra curiosidade sobre o fanático Juggernaut. A gente pode perceber que esse fanático é bem mais fiel aos quadrinhos, diferente daquela versão escrota
lá do X-Men, um confronto final de 2006. Aqui ele foi feito totalmente CGI, e diga-se de passagem, eu achei o CGI bem feito. Agora, para minha surpresa, quem dubla o Juggernaut, o fanático, é o próprio Ryan Reynolds. Quem diria? E alguns dizem que o Ryan Reynolds tem a voz fina. Dessa vez ele me enganou. Outra curiosidade a respeito da cena pós-crédito, o filme termina com o Deadpool roubando a máquina do tempo de Cable, certo? E na cena pós-crédito ele conserta várias coisas, como por exemplo, salva a Vanessa, porque o público odiou que ela morreu no início, mas pelo visto a produção tinha uma consciência disso. Mas tudo bem, quanto a isso, consertaram a tempo. O filme também sofreu um corte para ficar menos pesado. A primeira versão do Deadpool 2 tinha uma cena onde o Deadpool voltava no tempo para matar o bebê Hitler. Só que fizeram um teste antes com essa cena, mostrando para o público, e o público ficou desconfortável. E por isso essa cena foi cortada do filme. Mas o Ryan Reynolds disse que adoraria que essa cena tivesse ficado no filme. Olha, essa piada aí, como posso dizer, realmente eu entendo o desconforto do público, o público teste, né, que assistiu essa cena. Porque veja bem, é o bebê Hitler, ok, mas ainda é uma criança, sem concepção de nada, sem influência de nada, totalmente pura, não é o Hitler que conhecemos. Então, realmente, é desconfortável pensar que essa cena poderia ter saído no filme. Josh Brolin teve que fazer um treinamento intenso para interpretar o papel de Cable, para ficar musculosão. Agora que eu me toquei, Josh Brolin. Entendeu? Josh Brolin, musculoso. Mas então, ele teve que passar por um treinamento intenso, fez até dieta. O Ryan Reynolds zoava ele o tempo todo, chamando o Cable de Thanos baixinho. O Stan Lee, ele aparece no filme, só que dessa vez de um jeito diferente. Ele aparece em um grafite gigante em um prédio durante uma das cenas de ação. Foi uma forma de homenageá-lo, já que ele não pôde gravar em cena. Outra curiosidade é que em uma das cenas deletadas, Deadpool rouba o uniforme amarelo clássico do Wolverine e experimenta no espelho. Isso teria sido uma referência épica aos quadrinhos, mas a cena foi cortada. Outro que quase aparece no filme foi o Hugh Jackman, mas ele não queria voltar de jeito nenhum a fazer o Wolverine. Então o Ryan Reynolds pegou cenas antigas do X-Men Origins Wolverine e colocou em cenas pós-crédito para zoar o filme. O Hugh Jackman disse que riu muito, mas que o Ryan Reynolds nunca convenceria ele a voltar a fazer Wolverine. Será? Tenho minhas dúvidas. O filme quebrou recordes para um filme de mais de 18 anos, teve um orçamento de 110 milhões de dólares e faturou um pouco mais que o primeiro filme, 785 milhões de dólares na escala mundial. Deadpool 2 se tornou o filme mais lucrativo da franquia X-Men. O sucesso foi tão grande que o estúdio fez uma versão light, chamada Era Uma Vez um Deadpool, que reconta a história de forma menos violenta e com piadas novas. Ai, sai pra lá, versão mais leve eu não quero ver. Eu gosto da bagunça, da intensidade e das falas e comportamentos sem filtro que o Deadpool apresenta. Mas quais são as lições que acompanham essa continuação dessa vez? Vocês vão ver que algumas lições que foram pregadas no primeiro filme ainda vão permanecer. Primeira lição, ninguém consegue fazer tudo sozinho. Deadpool sempre foi um lobo solitário, mas neste filme ele percebe que precisa de aliados para vencer. A lição é que, às vezes, precisamos de ajuda dos outros. Ter amigos e aliados faz toda a diferença na vida, mesmo se a maioria deles morrer nos primeiros 5 minutos, como foi o caso da X-Force. Mas o importante é que Deadpool tentou. E outra lição, que essa aqui permaneceu em relação ao filme anterior, no filme anterior também teve, que é a família não é só de sangue. Amigos reais podem ser tão importantes quanto uma família biológica. O Deadpool encontra um novo propósito, protege Russo e forma laços com Cable, Dominó e até Colossus, que estava pé da vida com ele. Essa lição aqui é nova e faz sentido com a temática do filme. O passado não define quem você vai ser. Russo está prestes a se tornar um vilão, mas Deadpool mostra que ele ainda pode mudar. O Cable quer matá-lo por algo que ele ainda não fez.
Mas Deadpool prova que todos merecem uma segunda chance. Seu passado não precisa definir o seu futuro. Você pode escolher ser uma pessoa melhor, independente do que já aconteceu contigo. O sacrifício pode ter um propósito. Deadpool se sacrifica no final para salvar Russell, mostrando que estava disposto a morrer por um bem maior. Às vezes a gente precisa fazer escolhas difíceis para o bem dos outros. No final, Cable se emociona com isso e usa sua viagem no tempo para salvar Deadpool. Essa lição aqui eu não esperava desse personagem. Olha só que irônico. Que é, nem tudo pode ser resolvido com vingança. É porque no primeiro filme ele corre atrás de vingança. Mas aqui nesse filme o Cable só quer matar o Russo porque ele se tornará um assassino no futuro. Mas o Deadpool, veja só, tenta provar que a violência nem sempre é a melhor resposta. Logo esse personagem. Tudo bem que aqui tem um contexto diferente, viagem no tempo, o assassino aqui ele ainda é uma criança, realmente ele pode mudar. E nesse caso eu dou até um desconto pro Deadpool porque afinal de contas ele está tentando salvar um jovem garoto. Às vezes a melhor solução não é a vingança, mas sim redenção. A próxima lição permanece em relação ao primeiro filme, que é o humor pode ser um escudo para a dor. Isso é bem típico do Deadpool. Ele usa o humor para esconder a dor dele ou para lidar com situações difíceis. O riso pode ser uma ferramenta poderosa para enfrentar dificuldades, mas é importante também lidar com os problemas de verdade. E a última lição do filme é que o tempo é precioso, aproveite as pessoas que você ama. Deadpool percebe que não pode mudar o passado, mas pode fazer o presente valer a pena. A lição é que valorize quem você ama enquanto há tempo. A cena onde ele se despede de Vanessa no céu mostra isso de um jeito até emocionante. Deadpool 2 teve uma aprovação de 84% no Rotten Tomatoes e 86% da audiência. Uma avaliação muito positiva e muito parecida com a do primeiro filme também. E minha opinião a respeito desse filme é que esse filme, em relação ao primeiro, ele é uma coisa maior. Ele é mais expandido. Tem mais ação, personagens incríveis, um enredo que mistura zoeira, emoção e pura violência gratuita. A história dessa vez é mais complexa, com viagem no tempo, redenção. Tem novos personagens incríveis, Cable, Dominó, Fanático. Uma das melhores cenas pós-créditos mais caprichadas que eu já vi. Olha, é muito bom esse filme por tudo que acontece nele. Poderia ter sido uma bagunça, é muita coisa que acontece, mas o filme é bem dirigido. Ele te prende do começo ao fim e eu acho ele muito divertido. Esse filme aqui sim, eu gostei dele bem mais do que o primeiro filme. Gostei bastante. Eu quase esquecendo de falar que eu achei interessante uma das capas de promoção do filme, que é o Deadpool fazendo aquela clássica cena do filme Flashdance. Para quem não conhece, Flashdance foi um filme de muito sucesso dos anos 80, e na verdade esse filme é ruim pra caramba, mas ele é muito famoso por causa das cenas de dança e das músicas. Eu acho que ficou mais famoso por causa disso, porque o filme em si não é muito bom não. Mas olha, o que tem de obra que já fez referência ao filme Flashdance não é brincadeira. Inclusive o Deadpool também está fazendo uma referência aqui a esta cena clássica que já foi homenageada em muitos outros filmes. Mas é isso, essa é a minha opinião sobre Deadpool 2. Se gostou, deixa seu like, isso me motiva demais a trazer mais conteúdo como esse. E também não deixe de comentar aqui embaixo. Sem mais, até o próximo vídeo. Até lá!